1 Samuel capítulo 11. Então subiu Naás, o amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze aliança conosco, e te serviremos. Respondeu-lhes, porém, Naás, o amonita: Com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, assim porei opróbrio sobre todo Israel. Ao que os anciãos de Jabes lhe disseram: Concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todo o território de Israel, e, não havendo ninguém que nos livre, entregar-nos-emos a ti. Então, vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Pelo que todo o povo levantou a voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse Saul: Que tem o povo, que chega? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ao ouvir ele estas palavras, e acendeu-se sobremaneira a sua ira. Tomou ele uma junta de bois, cortou-os em pedaços, e os enviou por todo o território de Israel por mãos de mensageiros, dizendo: Qualquer que não sair após Saul e após Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e acudiram como um só homem. Saul passou-lhes revista em Bizeque, e havia dos homens de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: Assim direis aos homens de Jabes de Gileade: Amanhã, em aquintando o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros, anunciaram-no aos homens de Jabes, os quais se alegraram. E os homens de Jabes disseram aos amonitas: Amanhã nos entregaremos a vós, e então nos fareis conforme tudo o que bem vos parecer. Ao outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias, e pela vigília da manhã vieram ao meio do arraial, e feriram aos amonitas até que o dia aquintou, e sucedeu que os restantes se espalharam de modo a não ficarem 2 juntos. Então disse o povo a Samuel: Quais são os que diziam: Reinará porventura Saul sobre nós? Dai cá esses homens, para que os matemos. Saul, porém, disse: Hoje não se há de matar ninguém, porque neste dia o Senhor operou um livramento em Israel. Depois disse Samuel ao povo: Vinde, vamos a Gilgal, e renovemos ali o reino. Foram, pois, para Gilgal, onde constituíram rei a Saul perante o Senhor, e imolaram sacrifícios e ofertas pacíficas perante o Senhor, e ali Saul se alegrou muito com todos os homens de Israel. 1 Samuel capítulo 12. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que vos dei ouvidos em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, eis que o rei vai adiante de vós, de quanto a mim, já sou velho e encanecido, e meus filhos estão convosco, eu tenho andado adiante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui. Testificai contra mim perante o Senhor, e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? Ou de quem tomei o jumento? Ou a quem defraudei? Ou a quem tenho oprimido? Ou da mão de quem tenho recebido peita para encobrir com ela os meus olhos? E eu vô-lo restituirei. Responderam eles: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vós, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. Ao que respondeu o povo: Ele é testemunha. Então disse Samuel ao povo: O Senhor é o que escolheu a Moisés e Arão, e tirou a vossos pais da terra do Egito. Agora ponde-vos aqui, para que eu pleiteie convosco perante o Senhor, no tocante a todos os atos de justiça do Senhor, que ele fez a vós e a vossos pais. Quando Jacó entrou no Egito, e vossos pais clamaram ao Senhor, então o Senhor enviou Moisés e Arão, que tiraram vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Esqueceram-se, porém, do Senhor seu Deus, e ele os entregou na mão de Sísera, chefe do exército de Razor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei de Moabe, os quais pelejaram contra eles. Clamaram, pois, ao Senhor, e disseram: Pecamos, porque deixamos ao Senhor, e servimos aos Baalins e Astarotes. E agora, porém, livra-nos da mão de nossos inimigos e te serviremos. Então o Senhor enviou Jerubaal, e Baraque, e Jefté, e Samuel, e vos livrou da mão de vossos inimigos em redor, e habitastes em segurança. Quando vistes que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, dissestes-me: Não, mas reinará sobre nós um rei, e entretanto, o Senhor vosso Deus era o vosso rei.
Agora, eis o rei que escolhestes e que pedistes, eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor, e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes às suas ordens, e se tanto vós como o rei que reina sobre vós seguirdes o Senhor vosso Deus, bem está. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, e fordes rebeldes às suas ordens, a mão do Senhor será contra vós, como foi contra vossos pais. Portanto ficai agora aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, para que ele envie trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que fizestes perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor enviou naquele dia trovões e chuva, pelo que todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. Disse todo o povo a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não morramos, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, e vós fizestes todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi-o de todo o vosso coração. Não vos desvieis, porquanto seguiríeis coisas vãs, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque são vãs. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer de vós o seu povo. E quanto a mim, longe de mim esteja o pecar contra o Senhor, deixando de orar por vos, eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor, e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. 1 Samuel capítulo 13. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e tendo reinado 2 anos sobre Israel. Escolheu para si 3.000 homens de Israel, 2.000 estavam com Saul em Micmais e no monte de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Quanto ao resto do povo, mandou-o cada um para sua tenda. Ora, Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Geba, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer que Saul ferira a guarnição dos filisteus, e que Israel se fizera abominável aos filisteus. E o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira do mar subiram e se acamparam em Micmais, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em aperto, porque o povo se achava angustiado, esconderam-se nas cavernas, nos espinhais, nos penhascos, nos esconderijos subterrâneos e nas cisternas. Ora, alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, mas Saul ficou ainda em Gilgal, e todo o povo seguia tremendo. Esperou, pois, 7 dias, até o tempo que Samuel determinará, de não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo, deixando a Saul, se dispersava. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto, e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro, para o saudar. Então perguntou Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: porquanto via que o povo, deixando-me, se dispersava, e que tu não vinhas no tempo determinado, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmais. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não aplaquei o Senhor. Assim me constrangi e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino, já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então Samuel se levantou, e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. E Saul, seu filho Jonatas e o povo que se achava com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim, mas os filisteus se tinham acampado em Micmais. Nisso os saqueadores saíram do arraial dos filisteus em 3 companhias, uma das companhias tomou o caminho de Ofra para a terra de Sual.
Outra tomou o caminho de Bet-Horon, e a outra tomou o caminho do termo que dá para o vale de Zebuim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel não se achava um só ferreiro, porque os filisteus tinham dito: não façam os hebreus para si nem espada nem lança. Pelo que todos os israelitas tinham que descer aos filisteus para afiar cada um a sua relha, a sua enxada, o seu machado e o seu sacho. Tinham porém limas para os sachos, para as enxadas, para as forquilhas e para os machados, e para consertar as aguilhadas. Assim, no dia da peleja, não se achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Acharam-se, porém, com Saul e com Jonatas seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus para o desfiladeiro de Micmais.